De volta com o seu Minas Esporte, vice-campeão brasileiro, alguns questionamentos de tudo que levou o Cruzeiro à segunda posição. E a comemoração da vaga para a Libertadores. É o torcedor cruzeirense opinando. Orgulhosa, a torcida do Cruzeiro vestiu a camisa do clube. Os vice-campeões brasileiros ganharam o reconhecimento dos torcedores. Tá com orgulho do seu time? É lógico, é. Tem que estar, né? Eu não consegui, mas estão na Libertadores, né, não? Mesmo roubando, assim, roubalheira danada pros outros times, assim, nós fomos fortes, assim, e chegamos em segundo. Melhor que tá tendo. O empenho da equipe na última rodada foi motivo de elogios. Vitória de virada sobre o Palmeiras, com um gol de Alisson aos 46 minutos. Depois da partida, o título só não veio, porque o Fluminense também venceu. E Cuca reclamou dos times que facilitaram a vida do tricolor carioca. O Fluminense teve jogos com os dois grandes de São Paulo, não o Santos, e que se acontece um resultado para os grandes de São Paulo ia favorecer ao arquirrival. Então não houve um interesse tão grande no jogo como houve hoje, entendeu? E ali o campeonato tomou um outro caminho. A reclamação do treinador foi repetida nas ruas de Belo Horizonte. A arbitragem também ajudou muito, né? A gente dá uma forcinha pro Atlético não cair, pro futebol mineiro não ficar fraco, né? Em 2010, o título não veio, mas para o ano que vem... Tá, então, o torcedor cruzeirense, claro que as reclamações, tanto do Cuca, quanto dos torcedores, e de tudo que a gente viu nessa reta final de Campeonato Brasileiro, acho sim que, infelizmente, ficou um campeonato manchado, né, por essas interrogações. Acho que o ano que vem vai ser muito complicado, porque todo mundo vai começar a reclamar do início da temporada. Né? Acho que a CBF, a Comissão de Arbitragem, tudo isso precisa ser repensado em termos de 2011, porque senão a gente não vai conseguir segurar essa história. Acho que as equipes, desde o início, vão ter uma outra atenção. Hoje está tendo a posse lá no Clube dos 13, vamos ver como é que o Clube dos 13 hoje rachado, né? Como é que ele vai lidar com essa história toda. Acho que vai ser um ano de modificações em termos do futebol brasileiro, por tudo que a gente está prevendo que pode acontecer. Mas acho que o torcedor continua na rua, né, Marcelo? Com muita sabedoria dentro de tudo aquilo que ele vê, dentro da sua simplicidade de encarar o futebol. Né? O torcedor não é bobo. O torcedor não é bobo, sabe o que se passou no campeonato, sabe o que aconteceu. Eu acho que o campeonato tem que mudar, tem que passar alguma coisa no campeonato. Eu sou a favor dos pontos corridos, mas eu não sou a favor que a gente chegue no final do campeonato, um campeonato brilhante como foi esse, tão equilibrado, pensando que ele pode ter decidido, como o Cuca falou, por falta de empenho, por alguma coisa. Acho que tem que se criar alguma alternativa. O Brasil não é igual à Europa. Na Europa, o Napoli, se ele for 7º colocado, tá ótimo para ele. Se o Internacional, se o Atlético, se o Grêmio for 7º colocado, o ano foi um lixo, como disse o Calil. O ano foi jogado no lixo, como ele disse ano passado. Então, eu acho que a gente tem que repensar, tem que criar alguma alternativa para que o campeonato seja, da primeira à 38ª rodada, interessante para o primeiro, para o 20º e para o 10º colocado. Sabe-se lá como que vai fazer isso. Talvez a média de pontos, como se faz na Argentina, para definir em 2, 3 anos a soma de pontos e depois divide-se pelo número de jogos para definir rebaixados, classificados a Libertadores, seria uma alternativa interessante. Mas acho que tem que se repensar, tem. Fórmulas existem, né? A questão é, eles estão querendo aceitar essas sugestões? Né? A CBF quer mudar o quê? Pois é, Dimar, agora depende muito do Clube dos 13, que não é Clube dos 13, né? Na verdade, são 16 ou 17 hoje. 18. Desses 18, você põe 8 a favor de um, 9 a favor de outro, um neutro, aquela coisa toda. Aqueles de cima do muro, de cima né? do Tô muro. pra lá, tô pra cá. Então, o que acontece? Chega lá, eles não se entendem. Eles não chegam no acordo. Não, e agora não vão se entender mesmo. Para pressionar na CBF, para fazer alguma mudança. Por exemplo, na própria, eu acho que os clássicos, nos finais, Cuca no falou final sobre isso. do campeonato seria importante. Por exemplo, o Corinthians e São Paulo, né, seria importante, porque o São Paulo não ia facilitar para o Corinthians. Né? O Flamengo e o Fluminense, o Flamengo não ia facilitar para o Fluminense. Atlético e Cruzeiro, né? Atlético e América. Então tem tudo para fazer. Agora depende de quem? Dos clubes pressionarem a CBF. Só que uma parte apoia o Ricardo Teixeira, outra parte é contra o Ricardo Teixeira. Eu acho que a fórmula do Campeonato Brasileiro poderia ser modificada, não a questão dos pontos corridos, mas, por exemplo, a valorização do posicionamento, como já destacava o Marcelo. Por exemplo, aí você tem que fazer um trabalho também na Conmebol. Na Libertadores, ignorando se o campeão é brasileiro e também ignorando Copa Sul-Americana. Você tem no brasileiro 4 vagas para a Copa Libertadores do ano seguinte e 8 vagas
para a Copa Sul-Americana. E uma competição que o clube chega e, no final das contas, na maioria das vezes, acaba deixando de lado. Então, se você reduz o número de vagas em competições internacionais, você passa a valorizar o seu próprio campeonato nacional. Põe aí o campeão e o vice brasileiro, por exemplo, só para a Libertadores. E você abre só 4 ou 5 ou 6 vagas, que sejam, para a Copa Sul-Americana. Você passa a valorizar um 7º colocado. Foi o exemplo dado pelo Marcelo. Eu acho que muita coisa tem que ser trabalhada, não só dentro do Brasil. Começa também por lado de fora, com a Comebol. Mas uma coisa, Pinel, que você tem que levar em consideração a ganância da Sul-Americana. É uma política. Exatamente. Ela quer, se possível, ela vai querer levar para 60 clubes a Libertadores. Porque quanto mais gente disputando, mais cartão amarelo tem, mais multa tem, porque os cartões são $100. Ela tem participação no dinheiro da televisão. Né, o que o clube recebe, uma parte a Sul-Americana recebe, participação nas vendas, né, as viagens, isso tudo. Então, quanto mais festa, melhor. Uma coisa é a UEFA, com 53 países, organizar uma competição para 32 clubes. E não são 32 clubes, tem a pré-Liga dos Campeões, que envolve vários outros clubes. Existem várias eliminatórias. Outra coisa é na América do Sul, com 10 países, você querer uma competição para 32 clubes. O nível é muito baixo. Você pega o vice-campeão do Campeonato Português, o Pinel vai saber falar isso melhor. Ele vai para a pré-Champions League. O Campeonato Português, que é um campeonato importante, não dá vaga direta para a Liga dos Campeões. Só o campeão. A forma de disputa é diferente. Agora, para mudar essa mentalidade, a gente fala muito da CBF, mas a gente tem que começar pela Sul-Americana, a gente tem que começar pela própria FIFA, que deveria estar olhando todos, né, os seus afiliados, o que está acontecendo por aí. Qual seria a real preocupação de todo mundo? Acho que isso é que a gente deve começar a questionar. O Cuca fez na temporada passada um trabalho reconhecido no Fluminense. Tirou o time do rebaixamento. Mas, sem dúvida, esse ano ele mudou o foco. Disputou, foi a ponta do campeonato. Ô Cuca, quando você chegou, a gente falou muito da questão dos rótulos, né? É o treinador que tira a equipe do buraco, né? E esse Cuca, essa temporada, vice-campeão brasileiro. O que representou essa chegada na sua carreira como treinador? Você vê, a gente não foi campeão, de repente, por um gol. Que foi o gol lá do Emerson, né? Foi o Emerson. Se não acontece aquele, você é gol no último minuto, já pensou? Que coisa linda. Mas não foi hoje. A nossa vez, ela vai vir na frente, a gente tem que ter fé e valorizar o que foi feito. O Campeonato Brasileiro de 21 é campeão, vamos comemorar. A gente não vai sair soltando foguete, não, mas intimamente nós fizemos um brilhante trabalho e a gente tem que valorizar tudo isso que a gente fez. Ô Cuca. E para minha carreira, eu cheguei pela primeira vez na última rodada podendo ser campeão. Sempre falo que eu sou jovem para treinador. Tenho 47 anos. Se Deus quiser, o ano que vem eu dou um passinho a mais e consigo aí com o Cruzeiro ser campeão brasileiro. Vamos trabalhar, vamos acreditar. E o Cuca pode ter certeza que foi um belíssimo trabalho mesmo, ele pode ter orgulho disso que ele fez, acho que ele mudou muita coisa no contexto, a gente fala muito de filosofia, né, de filosofia de trabalho do próprio Cruzeiro, da forma de condução da história, no tratamento à imprensa, que já estava um desgaste danado. Então, acho que o Cuca mudou toda essa história. E aí também ele responde a muita gente que questionava se ele iria ou não permanecer no Cruzeiro. Pelo menos nos planos dele está essa permanência. Depois ele nessa coletiva ele volta a falar na questão da Libertadores. Acho que está tudo muito tranquilo nesse sentido. São 2 pontos no universo de 114 disputados. O torcedor do Cruzeiro vai lamentar um tanto de jogo. Tem o gol do Emerson. Tem muito. O exemplo que eu dou é a bola do Wellington Paulista contra o Grêmio Prudente, que bate nas 2 traves e sai. No primeiro turno o jogo foi 0-0 em Ipatinga. Mas eu acho que o Cruzeiro começou a acreditar que podia ser campeão muito tarde. O Cruzeiro só pensou em título, só começou a falar em título depois da chegada do Montijo, que o Cruzeiro venceu 3, 4 jogos. O Fluminense se preparou para ser campeão desde o início do campeonato. Desde a primeira rodada, o Cuca salvou o Fluminense ano passado, foi demitido após o campeonato estadual, porque o Fluminense entendeu que precisava do Muricy para ser campeão. E na época tinha Cruzeiro, Internacional, São Paulo disputando Libertadores, algum dos 3 ia sobrar, ou 2 dos 3 iam sobrar, e o Muricy, que estava demitido no Palmeiras, seria alvo deles. O Fluminense falou, não, eu quero para mim. O Fluminense se preparou para ser campeão mais do que o Cruzeiro. Num campeonato que se decide em 2 pontos, isso faz a diferença. Se o Cruzeiro tivesse se preparado desde o início, porque muitos jogos da Libertadores, o Cruzeiro usou time misto no campeonato todo. 2. Pois é, então. Avaí e Internacional. Empatou com o Avaí em casa, venceu o Internacional no Beira-Rio, o Internacional também com o time reserva. Com o time reserva. Então, esse jogo com o Avaí, por exemplo, com o time completo, poderia ter vencido, poderia ser ele pode ter feito a diferença. Então, se
né, é muito complicado. O Cruzeiro, eu acho que o que eu falo é o seguinte: o time, para ser campeão brasileiro, principalmente porque tem um campeonato estadual que ele pode se preparar e armar o time no estadual. E o Cruzeiro tem tudo pro ano que vem, porque a base está montada. O Cruzeiro precisa de 1 ou 2 reforços só. Né? O Cruzeiro precisa de um atacante, que o Cuca já pediu aí, um homem de gol, um homem de referência. Aliás, falando sobre isso, até para vocês comentarem, é o seguinte, estranho, né? Você abre hoje o jornal, sabe, não sei o que, fala assim, procurador do Montijo diz que ele fica. Ué, ele tem que ficar, ué. Ele tem contrato. Né? Então é bom que o torcedor tenha muito cuidado nesse momento com as especulações, porque eles acabam querendo desmanchar tudo. E eu vi até outra que me preocupou mais, do próprio procurador, dizendo que só garante o Montijo até o final da Libertadores. Que bacana. E o contrato, ele fez o quê? Eu fico preocupado, assim, com a mentalidade do procurador já querendo tirar, de repente, o atleta do Cruzeiro. Esse tipo de empresário não é benéfico para o atleta, não. Eu fico preocupado com a situação dessa. A ideia é essa. Eu não sei como foi feita a negociação com o Cruzeiro. Mas a ideia que se tem hoje na América do Sul é trazer o jogador bom para o futebol brasileiro para ele se destacar e sair. O Flamengo está contratando o Fórmica, camisa 10 do News Old Boys. A ideia é exatamente essa, valorizar ele o quanto antes no Flamengo, porque ele vai ser muito mais valorizado no Flamengo do que no News, para sair para a Europa. Não sei se a ideia com o Montijo é essa. A participação do Cruzeiro é muito pequena, é 30%. É 30%. Mas ele tem contrato. Né? É isso que a gente questiona. Agora, olha só, um jogador que quer mesmo ficar, quer ter contrato longo, já está negociando, é o goleiro Fábio. Ô, Fábio, vice-campeão, bacana, foi um título bacana, mas a torcida, você sabe que ela tem uma preocupação muito grande com você, né? E o Zezé Perrella me disse que estava esperando terminar essa temporada e tudo que acontecesse para retomar as negociações com você, Fábio. Vocês vêm conversando, o torcedor quer saber, o Fábio fica para a próxima Libertadores? Eu já tenho contrato até maio de 2012, mas a gente já estava bem adiantado nas negociações aí para que a gente pudesse dar um término nesse contrato e começar um de 4 a 5 anos, né? Então eu estou bastante feliz e as conversas também evoluíram bastante para o lado positivo, tanto para mim como para o Cruzeiro. E acho que o importante é estar feliz e Deus sabe todos os momentos na minha vida e com certeza é um momento muito feliz que eu estou passando aqui e espero ano que vem estar aqui novamente. Tá aí o super vencedor Fábio, que levou quase todos, né? Os prêmios de melhor goleiro do ano. Depois do troféu de ontem, a valorização dele mais um pouquinho também. Né, porque ele foi eleito pela bola de prata, né? Bola de prata da Placar e a seleção do Campeonato Brasileiro da CBF. Muito bacana, Zezé. Vai ter que mexer no bolso. Mas eu acho que é importante, né, quando a gente fala assim, da mesma forma que a gente disse essa questão do Montijo, do procurador dele, é bom quando a gente vê o jogador que quer ficar, né, que ele tem essa disposição. Acho que o Cuca conversou com o Fábio sobre isso, né, na própria relação que o Rogério Ceni tem com o São Paulo, que o Marcos teve e tem com o Palmeiras, essa relação que o Fábio pode ter com o Cruzeiro. Né, que às vezes, numa saída, uma busca de certas coisas, às vezes você não consegue visualizar o que você realmente pode ter ao seu redor. E acho que o Fábio está conseguindo ver que ele pode ser, sim, esse ídolo, essa história de Cruzeiro pode mesmo fazer parte da vida dele. É uma pena o Fábio não ter títulos importantes, além de campeonato estadual pelo Cruzeiro, como tem o Marcos no Palmeiras, o Rogério Ceni no São Paulo. O Fábio é, para mim, muito mais goleiro do que o Gomes. Muito mais. Mas o Gomes é muito mais lembrado pelo torcedor porque ele ganhou tudo que disputou. Então, acho que o Fábio paga, não por culpa dele, ele só faz parte, pelo fato do Cruzeiro estar disputando sempre e não ganhar nessa passagem dele por aqui. Seria muito mais histórico que ele ficasse tanto tempo ganhando muitos títulos. Além de ter sido muito mais exigido, né, gente? Vamos ser sinceros. Porque o Gomes, com todo aquele time que ele tinha em 2003 para jogar, a vida do Gomes, um abração para ele. Ele tinha Cris e Luizão à frente. O Fábio tem Gil e Ed Carlos. E a gente sabe que o pessoal liga para ele dar notícia, então a gente está falando, adoro você, Gomes. Mas que o time era... O Fábio passa muito mais aperto, passa, né? Passa, sem dúvida alguma. Né? O time de 2003 era um time sensacional. Né? Um time que tinha Cris, tinha o Dracena na defesa, tinha Luizão, tinha o Paulinho, tinha o Leandro, os dois jogando futebol de altíssima volantes, qualidade. Maldonado, né? Alex. Um time já estava, um time que era difícil chegar lá atrás, né? Entrava contra o Cruzeiro, já estava com medo, então né? Então era mais fácil. Mas o Gomes é um grande goleiro, sem dúvida alguma, tanto que hoje está no futebol inglês e está bem. Está bem lá no Tottenham, é um dos grandes nomes da equipe, mas o Fábio, concordo com o Marcelo, é o melhor goleiro do Cruzeiro na história recente do clube. E o Fábio, eu acho que ele já tem essa história, esse vínculo com a equipe celeste, sabe, Dimar? Eu acho que ele já construiu isso desde que chegou ao Cruzeiro, na sua segunda passagem, né? Lembrando que ele esteve em 2000 como reserva, mas eu acho que o Fábio já tem essa identificação com o Cruzeiro. E se ele saísse, o que eu acredito não é o caso,
não seria motivo também de tristeza por essa identificação que ele tem e por a gente saber que ele nunca escondeu, que foi um sonho dele também poder ter uma oportunidade fora do país. Mas a torcida ia ficar muito triste. Sobre a questão dos títulos, o Rogério começou a ser titular do São Paulo após a saída do Zete em 98. Ele foi ganhar o primeiro título importante em 2005, a Libertadores. 7 anos. O Fábio virou titular do Cruzeiro em 2005, está indo para o seu 6º ano, ainda está em tempo de alcançar o Rogério nas conquistas. Vai chegar, vai chegar. Tem muita bola ainda para jogar. Bateu na trave no ano passado, na Libertadores, Aqui, então né? vamos embora para o intervalo? Vamos. Então tá. Então nós vamos para o intervalo, porque na volta aí sim nós vamos falar do Atlético, com o torcedor atleticano. É um minutinho só. Não sai daí.